Então, a Grande Guerra é essa. E por que que o Hermógenes e o Hermógenes e o Ricardão matam o Joca Ramiro? Por uma intervenção do Riobaldo, né? Que tem a ver com a outra guerra que fica um pouco à margem, que é a guerra entre os soldados do Exército Brasileiro e a jagunçagem. Qual seria essa guerra? Bom, o livro se passa no final da República, no final do século XIX, portanto, no início da República Velha, não é? O momento em que o Exército Brasileiro, em que acontece a Guerra de Canudos, em que o Exército Brasileiro está tentando sufocar outros grupos armados, digamos assim. Está tentando unificar o Brasil em torno do que se chama governo brasileiro. Para isso, eles colocam lá um soldado, e um grupo de soldados capitaneado por quem? Por Zé Bebelo, que é um soldado da República que vai ao sertão para dizimar com os jagunços, para acabar com os jagunços. Com essa guerra entre governo e milícia local, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Vai haver uma batalha e o Zé Bebelo, que é chefe dos soldados, é capturado pelos jagunços. Os jagunços ganham essa primeira batalha. E aí o Riobaldo, que gostava do Zé Bebelo, que tinha sido professor dele, diz qual era a regra do sertão? Inimigo preso, inimigo morto. Vamos matar o Zé Bebelo. O Riobaldo, que gostava dele, porque ele tinha sido professor do Zé Bebelo, levanta do grupo de jagunços, ele já estava entre os jagunços, e diz, não, a gente vai fazer um julgamento legal. A instituição do julgamento legal, do julgamento civil, que é algo que vem do Brasil letrado, não é algo que é típico da lei do sertão, é colocada dentro de um processo que estava sendo tradicional, vamos dizer assim. E aí fazem um tal julgamento, o Zé Bebelo, que era muito articulado, vai lá se defender, e o Joca Ramiro diz lá, então, que era o chefão, diz lá, muito bem, você conseguiu se defender, então, em vez de você morrer, você vai banido para Goiás e não volta ao sertão enquanto eu for vivo. Ou seja, ele abole a lei do sertão, ele instaura a lei civil. Quando ele faz isso, por iniciativa do Riobaldo, desarticula-se a lei do sertão. E é por isso que o Hermógenes vai lá e mata o Joca Ramiro. Porque o Joca Ramiro, na visão do Hermógenes, que era o jagunço-mor, né, tinha sido um traidor da lei do sertão, instaurando algo ali que não fazia parte da lei tradicional daquele grupo. Aí começa a guerra entre eles. Mas quem é que faz essa guerra acontecer? Riobaldo. É ele o pomo da discórdia, é ele que bota o câncer dentro dessa articulação social, tradicional, desse Brasil rústico, que é esse sertão. Então, o Riobaldo ele é meio demoníaco nesse sentido mesmo, ele traz o demônio, né? Porque ele ajuda, né? É ele que incentiva, de certa maneira, ele que dá o estopim para que toda essa guerra, toda essa destruição aconteça. Muito bem. Quando o Grande Sertão e os outros livros do Rosa, principalmente na década de 50, foram publicados, o que a crítica prestou atenção, quer dizer, o que chamou mais atenção da crítica foi justamente a linguagem do Guimarães Rosa, né? Então, durante muitos anos, o que se prestou atenção na obra do Rosa foi no modo do Rosa falar. Então, há uma língua do Guimarães Rosa, há um modo do Guimarães Rosa falar que é diferente de todos os outros. Ele cria linguagem, ele é um criador de linguagens, e isso realmente acontece, né? E essa criação linguística do Guimarães, ela é tão evidente, né? Ela é tão profusa, ela é tão cheia de nuances, ela é tão criativa mesmo, diferente, que ela funcionou quase que como uma camada grossa de gordura mesmo, para toda a obra do Rosa, durante muito tempo. Então, é como os cirurgiões, né? Para chegar lá onde você tem que chegar, quem já fez cesárea sabe, né? Para chegar lá no bebê, né, você tem que ir lá cortar camadas e camadas de tecido. Pois bem, no Guimarães, a camada mais gorda, né, é a linguagem. Então, é quase como se você tivesse que cortar muito, mas é uma camada grossa demais de linguagem para você chegar de verdade no
no cerne daquilo que é a obra dele. E a crítica ficou durante muitos anos patinando nessa camada de linguagem. Só se falava disso, só se prestava atenção nisso. Então tem dicionário da língua de Guimarães Rosa, tem não sei o quê, tá. E mais, criou-se um mito, o que eu considero um mito, de que o Guimarães teria criado uma língua própria. Então existiria então o que a gente chamaria no singular de uma língua de Guimarães Rosa. Se tem até dicionário para isso, né? E aí criou-se um outro mito em cima desse, de que a língua do Guimarães Rosa era a língua do sertão. Então, Guimarães Rosa fala a língua do sertão de Minas. Guimarães Rosa fala a língua do sertão de Minas. Isso acabou corroborado também por essa ideia de que a produção literária do Guimarães era uma produção de origem, de base documental. O Guimarães ia lá no lombo do burro, né? Aquela célebre viagem de 52, anotar, né, tudo que os sertanejos falavam para usar na sua literatura. Né? Só que o Guimarães sabia mais de 30 línguas. Né? Entendia, lia mais de 30 línguas. E falava fluentemente mais de 10. Inclusive línguas mortas. Né? Latim, grego, aramaico, enfim. Né? Então ele tinha uma coisa assim, ele era realmente um homem de linguagens. Né? Então a primeira coisa assim, a linguagem do Guimarães chamou atenção. Demorou muito tempo para a crítica começar a ver outras coisas na obra do Guimarães do que simplesmente a linguagem. Né? E isso começou a mudar no final da década de 90. Tá? É mais ou menos por aí. O Cândido, Antônio Cândido, quando o Grande Sertão foi lançado em 56, ele já dizia, ali tem mais coisa do que isso. Né? Ele escreveu um artigo chamado O Homem dos Avessos, em que ele fala do Grande Sertão, e ele diz, ali tem mais do que simplesmente essa questão da criação da linguagem. Mas a crítica ficou muito tempo mesmo nessa questão. Né? Bom, quando eu comecei a fazer a minha tese de doutorado, o que me interessava, e daí assim, o que eu vou falar agora do Grande Sertão tem muito a ver com o meu trabalho mesmo de doutoramento, o que me interessava no Guimarães não era mais essa questão da linguagem. No entanto, eu tive que passar por ela para conseguir chegar onde eu queria. Né? Quando eu escrevi a tese, o meu objetivo era tentar perceber como na literatura dita culta ou na literatura escrita, sobreviviam nas obras de alguns escritores, entre eles o Guimarães e o Luandino Vieira em Angola, formas arcaicas, formas orais de cultura e de literatura. Então, de certa maneira, o que vai acontecer, né, no Guimarães? E aí eu já estou num estágio, vamos dizer assim, para baixo, indo um pouco mais fundo do que simplesmente a coisa da linguagem como formação de palavras, né, ou como uma sintaxe diferente. É tentar perceber o quanto esses escritores foram, de certa maneira, antropólogos ou antropológicos na sua própria atuação literária, no sentido de tentar articular numa narrativa ou em narrativas escritas, literárias, num romance que tem, como esse do Guimarães, né, como o Grande Sertão, que tem fundamento em modelos no gênero romanesco, em modelos do próprio gênero romanesco europeu moderno. Né? O Grande Sertão é um pouco romance de formação, né? A história da formação de um indivíduo. Né? Ele é um pouco um romance épico, né? Na questão das guerras e tudo mais. Ele tem modelos líricos, porque tem toda a questão da donzela guerreira e na figura do Diadorim, que também é trazido da tradição europeia, etc., o quanto a mais alta tradição literária, de certa maneira, fornece uma base para que esses escritores, entre eles o Guimarães, consigam ao mesmo tempo articular neles e por eles uma visão mais abrangentemente antropológica da realidade, no caso da realidade brasileira, do que simplesmente pela importação desses modelos. E como é que eu fui fazer isso? Então, eu fui fazer um cotejo nesses romances, né, no Guimarães e no Luandino Vieira, das formas de oralidade, portanto, de cultura oral, de cultura ágrafa, registradas na própria
tessitura do romance, no próprio tecido do romance. E eu fiz isso em muitos níveis. Eu comecei pela linguagem mesmo, e aí eu fui fazer um levantamento de todos os neologismos do romance, de onde viriam esses neologismos, a partir de que elementos eles teriam se formado, né? Aí até chegar a formas como provérbios e adágios, que também são formas mais ligadas às culturas orais, às culturas ágrafas, né? A canções, a pedaços de histórias, ou seja, quase que fragmentos dessa cultura que a gente poderia chamar de cultura rústica, talvez, ou cultura popular, ou cultura oral, que permanecem, de certa maneira, quase como fósseis, né? No interior da carne desse romance, que é um romance num modelo do gênero romanesco europeu, né? Nessa pesquisa toda que eu fiz, o que eu fui descobrir é que a língua do Guimarães Rosa não é a língua do sertão. Tá? Isso é invenção. Isso é uma coisa assim, se você for olhar a composição das palavras que ele faz, muitas delas vêm de outras línguas modernas europeias, que ele transforma, que ele faz de um jeito que pareça quase que uma prosódia do sertão. Muitas delas vêm do português arcaico, de muito, muito tempo atrás, do século XVI ou XVII. E do sertão mesmo, de língua popular, é pouca coisa. Eu diria que 20% a 30%, 20% no máximo, de toda a criação morfológica de linguagem que ele faz ali. Uma outra coisa que eu também acabei descobrindo na pesquisa, que é uma coisa interessantíssima, é que não existe uma língua de Guimarães Rosa. Existem muitas. Porque o Guimarães era muito escritor mesmo. Então, assim, ele tinha uma preocupação muito grande em fazer com que a língua expressasse aquilo que ele queria expressar naquele momento, naquele texto, naquele trecho. Então, dentro do próprio Grande Sertão, nos contos a gente percebe menos isso, porque os contos têm um padrão de linguagem mais homogêneo, o conto em si, né, ele fechado enquanto um todo. Mas no Grande Sertão a gente tem vários padrões de linguagem, sintáticos, morfológicos, etc. Então, assim, tem partes do Grande Sertão, por exemplo, que tem um determinado padrão sintático que são completamente diferentes de outras partes, de outros episódios, de outros momentos. E o que a gente vai perceber é que o padrão estabelecido, o padrão criado, tem a ver com o sentido que ele quer dar para aquele episódio específico. Eu dou um exemplo. Vamos colocar em oposição 2 episódios do Grande Sertão, que são razoavelmente conhecidos. Tem um episódio que a gente chama da Guararavacã do Guaicuí, que é um episódio em que Reobaldo, vai narrar a descoberta do amor dele por Diadorim. Então, um episódio de cunho lírico. Eles estão nesse local chamado Guararavacã do Guaicuí, que é um local, segundo a descrição dele, paradisíaco, em que a guerra dá uma arrefecida, eles têm um momento de descanso. Então, eles podem parar um pouquinho, respirar. E nesse momento ele começa a observar Diadorim, ele começa a tomar consciência de que aquilo que ele sente é amor. Esse episódio tem um padrão, por exemplo, sintático, completamente diferente, quando eu digo sintático, é de organização das frases, né? Completamente diferente do episódio em que ele conta a entrada dele no grupo de jagunços do Hermógenes, por exemplo. Em que ele começa a dizer como os jagunços eram violentos, que aquilo parecia o inferno, que os jagunços afiavam os dentes em feitio de piranha, e aquilo para ele causa uma repulsa enorme, porque, afinal de contas, ele é letrado, né? O que eu estou fazendo aqui com esse bando de animais, né? Com essas pessoas estranhas, né? Violentas. Como ele mesmo diz que o acampamento do Hermógenes era o avesso do avesso, quer dizer, era o inferno do inferno, a linguagem é assim, a sintaxe é assim. Então, esse episódio, por exemplo, está cheio de negações duplas. Se você faz uma análise do modo de contar, aquilo não era assim, não, não sei o quê. Morfologicamente, você está cheio de desfazer, desdizer, não sei o quê. Quer dizer, as palavras também se constroem pelo seu negativo, assim como aquele espaço era o espaço do negativo, que é uma linguagem completamente diferente da linguagem lírica da Guararavacã, por exemplo.
Então, o que a gente vai perceber é que não tem uma língua do Guimarães Rosa, que a língua para o Guimarães é plástica, ela serve para dizer aquilo que ele quer dizer naquele momento específico. Então, não dá para fazer um dicionário. Você tem que olhar em ação, né? em funcionamento mesmo, dentro daqueles episódios. Tudo isso para falar, né, que do que a gente vai falar hoje, para exemplificar um pouco. Antes, né, deixa eu falar uma coisa. Com isso, né, a gente vai percebendo uma coisa que, como eu dizia, a crítica deixou de perceber durante muito tempo. Achava-se, né, até porque o Guimarães nunca assumiu uma postura política muito à direita ou à esquerda, né, ele ficava meio em cima do muro e todo mundo criticava por isso, etc. E diziam que ele era um cara conservador. E aí as pessoas diziam, você é um revolucionário da língua. E ele dizia, não, eu sou um reacionário da língua. Ele diz lá numa entrevista ao Günter Lawrence, né? Ele fala assim, eu quero que a língua volte a ser quase o que ela era no princípio, né? Quando quase que Deus fez o mundo, né? Que as palavras sejam as coisas, né? Que elas digam exatamente aquilo que elas vieram para dizer. Então, essas declarações polêmicas dele, né, levaram as pessoas a ele é um conservador, ele não assume postura política, tal. Mas o que a gente vai perceber no Guimarães é realmente um esforço antropológico de conhecer o Brasil e conhecer não qualquer Brasil, conhecer um Brasil desconhecido até a década de 50, que é este, tá? Do qual a alta literatura, do qual, enfim, os grupos letrados pouco falavam. E conhecer de um ponto de vista prático, né? Conhecer colocando a voz, como ele coloca no Grande Sertão, na boca de um jagunço. Colocando a fala na boca de um jagunço e não na boca de um doutor, como tinha sido feito até então. Tem um professor aqui da casa, que agora já se aposentou, o Vili Bolli. O Vili estudou Grande Sertão, esse livro aqui. Eu vou passar para vocês, eu trouxe para mostrar. Esse livro sobre o Grande Sertão, né? Chama grandesertão.br. E o subtítulo é O Romance de Formação do Brasil. A tese do Vili nesse livro é de que, na verdade, o que está em formação no Grande Sertão Veredas, do Guimarães, não é só o Riobaldo enquanto personagem, mas o Rosa está mostrando a formação dessa cultura brasileira que foi, sufocada ou a qual não se deu atenção, a cultura letrada brasileira nunca deu atenção para esse grupo, né? E que o Guimarães, de certa maneira, põe em foco essa cultura rústica na sua obra como um todo e no Grande Sertão Veredas em específico, né? Então, nesse sentido, para o Vili, e isso é uma coisa bem bacana que eu acho que ele coloca nesse livro, o Grande Sertão Veredas seria uma espécie de reescritura dos sertões do Euclides da Cunha. Ou seja, como Euclides assume a visão do exército, né? A visão, vamos dizer assim, hegemônica do Brasil litorâneo, né? De que aqueles sertanejos eram atrasados e tinham que ser eliminados, etc., etc., o Guimarães inverte o jogo. Ele coloca a fala na boca do sertanejo. E, ao fazer isso, ele inverte o jogo, não é? Pela primeira vez, não seriam mais os letrados falando. Pela primeira vez, um sertanejo cala a boca de um doutor que nunca fala no livro, nunca abre a boca e fala sozinho. Lógico que isso tem as suas ranhuras, né? Tem as suas fraturas, porque, na verdade, o Grande Sertão Veredas é a criação de um grande intelectual, né? Mas, de certa maneira, ele propõe essa inversão. Ele propõe essa inversão e busca incorporar numa forma extremamente letrada, que é o romance, numa forma extremamente elitista, que é o romance, formas das culturas orais desse universo desconhecido da cultura letrada, que seria o que ele chama de sertão.